Sejam todas muito bem-vindas no nosso podcast, nossa estreia oficialmente hoje. Estreia nosso podcast Chave Mestra. E você é a nossa convidada para estar junto aqui com a gente. E hoje, a convidada para essa estreia nada mais é do que Viviane Schott e Cíntia Moria. Sejam bem-vindas. Isso, todos bem-vindos, né, amiga? Exatamente, sejam todos muito bem-vindos. A gente decidiu hoje dar o pontapé inicial desse projeto com nós duas, né? É um podcast voltado para mulheres empreendedoras, mulheres que têm aí histórias para contar. E a gente resolveu fazer hoje esse bate-papo entre nós duas para a gente também estar contando a nossa história, como a gente começou. Com certeza. Né? Como surgiu até essa ideia, né, amiga? Com certeza. A nossa proposta, a nossa missão com esse podcast é trazer histórias de mulheres inspiradoras, com histórias impactantes, histórias de uma construção, né, de transformação. E a nossa história faz parte dessa missão aqui do podcast. Então, hoje, vamos iniciar oficialmente. A gente já teve o nosso primeiro episódio com o nosso querido Hugo, mas hoje a gente quer falar um pouco mais, abrir um pouco mais a nossa história, o projeto, a missão que a gente traz com esse podcast, e eu tenho certeza que você também vai estar junto com a gente aqui. É verdade? Verdade. Ó, e a conexão está sendo aqui tão grande que até a paleta das cores. Exatamente. Nos encontramos, eu não acredito, estamos na mesma paleta. É muita conexão. A gente está em harmonia, né, amiga? Muita conexão, gente. Mas é isso mesmo. A ideia surgiu, a gente conversando, e a gente viu que as duas tinham esse desejo, né? Sim. Para poder trazer aqui histórias inspiradoras de pessoas, como começaram, aonde chegaram, como fizeram. E realmente para estar agregando, né? Na nossa vida e na vida de vocês. Eu tenho certeza que esse projeto aqui vai mudar a vida de muita gente, porque está sendo feito com muito amor, né? Com certeza, olha. Está sendo realmente de pura dedicação. E é voltado, sim, voltado para as mulheres, que é quem a gente, eu particularmente, trabalho quase 100% com mulheres. Sim. Viviane também. Mas é algo que a gente quer realmente aí dar uma chacoalhada nessa mulherada, né, amiga? Com certeza. Olha, a nossa história tem muito, assim, né, com certeza trazer conexão com outras mulheres, porque acredito que nós, mulheres, somos alguém, assim, fora do comum. Ontem eu ouvi algo de um cliente meu que disse assim: Deus criou o homem, que ele foi a criação, mas a mulher é a perfeição. Verdade, concordo achei com ótimo. Ele. Não conheço, mas já gostei dele. Não, achei ótimo. Eu falei, cara, exatamente. E nós mulheres temos uma força diferente, né? Verdade. A gente traz algo diferente na nossa postura, nossa conduta. Nós somos mulheres, não quero usar esse termo de guerreira, né? Não. Nós somos mulheres valentes. Verdade. Somos mulheres que estamos aí sempre à luta de estar transformando as nossas vidas diariamente. E você é a nossa convidada para estar junto com a gente aqui todas as quintas-feiras. Nós vamos estar lançando aí nas redes sociais, aí, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Segue a gente lá, Chave Mestra, fala o nome, chave.mestracast. Isso. Busca a gente lá no Instagram, já segue, compartilha com uma amiga, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Vivi vai falar aí um pouco da trajetória dela, eu já a conheço há bons anos. Sim. E é até engraçado, né? Que a gente se conhece há tantos anos verdade. E a gente se reencontrou agora. Nossa, né? Muito bom. E a gente tem, assim, uma conexão muito forte. Eu gosto muito da história da Vivi como pessoa, como profissional. É terapeuta, que eu tenho um amor assim enorme por essa profissão. É verdade. E hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, né, Vivi? Sim. E aí, Cíntia, né, como você me conhece, né, a gente já se conhece há muitos anos, mas muitos aqui não me conhecem e vai começar agora. Hoje eu me encontro como terapeuta, né, psicoterapeuta integrativa, e eu trabalho com mulheres, né? A maior parte são mulheres. Como eu disse lá no nosso primeiro episódio, mulheres são inteligentes e elas buscam se aprofundar aí no processo de autoconhecimento. E em 2018,
eu trabalhava numa multinacional, onde ali vivi experiências assim profundas, né? Nós trabalhamos, inclusive nós trabalhamos nessa empresa, e ali foi uma porta, Cíntia, que eu digo que me levou para um outro nível de mentalidade. Verdade. Por mais que eu vivi muitas experiências boas ali, conhecemos muita gente. A gente estava até falando hoje, né? Sobre a gente fazer uma viagem, porque a gente fazia muitas viagens em grupo, né? Com essas mulheres, e eram experiências maravilhosas, né? Da a gente falou isso hoje, precisamos marcar uma viagem. Verdade. E em 2018 eu vivi algo que me trouxe ali uma frustração dentro dessa empresa. E aí eu decido sair. E nesse processo que eu saio dessa empresa onde eu ganhava bem, eu ganhava viagens, reconhecimento, e eu saio daquela empresa de uma forma muito ruim para mim, de forma emocional, onde eu entro ali num processo de depressão. E eu sempre fui uma mulher muito ativa, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. A nossa geração tem essa questão de trabalhar desde muito cedo. E nunca imaginei viver naquela situação. E assim foi durante muito tempo. Eu vivi naquele processo de depressão. Eu fiquei, né, muito sobrepeso. Achei que a minha história ali tinha acabado. Eu acho que eu nunca contei dessa forma. E hoje eu vou estar abrindo meu coração aqui. E, de verdade, Cíntia, eu achei que aquele momento ali em 2019, a minha história tinha acabado. A minha história profissional. Eu estava ali com 39 anos e eu não me via mais voltando para o mercado de trabalho, porque eu fiquei numa tristeza de alma tão profunda. Por quê? E aproveitando aqui o gancho, né, da terapeuta, emoções adoecem e emoções mal resolvidas te levam para um abismo. E como eu saí dali muito ferida com algumas coisas, eu me permitia entrar nessa caverna e ficar ali. E foi muito difícil eu sair dali. Por que foi muito difícil, Cíntia? Porque muitas das vezes nós mulheres, por carregar uma força muito grande, a gente tem dificuldade de dizer que estamos doentes. Verdade. Precisando de ajuda. E eu estou até com um projeto, e vou falar isso depois, de mulheres fortes. A mulher forte, ela traz uma marca muito grande. E por muitas vezes eu querendo ser forte, eu sou mãe de 3 filhos e eu tinha um garoto, né, o meu último filho agora, o Bento acho que tinha 3 ou 4 anos, e eu tinha que ser forte. Verdade. Então, eu dali, né, com a internet, eu fui buscando, eu fui estudando, eu fui me aperfeiçoando, aí eu busquei ajuda na área da terapia para tratar as minhas emoções. Foi ali que a minha chave virou. Se encontrou, né? Porque eu sempre gostei de lidar com mulheres, né? Eu sou cristã e eu trabalho com mulheres já há muitos anos. E eu não sabia que essa paixão que ardia dentro de mim, porque eu gosto de lidar com pessoas também, ia me levar para essa profissão. Mas diante daquele processo que eu vivi, de curar as minhas emoções, de curar a minha dor, de me trazer para a vida, para o jogo da vida de uma outra forma, foi aonde eu me despertei para essa área de terapia. E desde então, 2020, eu fui estudando, 21, 22 e até hoje, né, estudar a gente não pode parar. Mas a minha virada de chave foi ali, quando eu cheguei literalmente no fundo do poço das minhas emoções, me encontrei num processo sem força. Foi na dor, né? Foi na dor. E eu me lembro assim, hoje isso não me dói mais porque está curado, mas eu me lembro que eu fui buscar um outro serviço, trabalhar com vendas, e eu me arrumava, ia para a rua, dentro do carro, e eu não conseguia sair do carro. Porque a crença que me trouxe com o problema que eu tive na outra empresa, não foi com a empresa, foi comigo mesmo, né? Uhum. Era que eu não era capaz. Era que eu tinha uma crença de que eu era uma fracassada, eu tinha fracassado na proposta. Então, como que eu vou levar novamente, vender algo para alguém, se eu sou um fracasso? Eu não vou conseguir. E eu saía de casa, me arrumava, chegava dentro do carro na rua e eu não saía do carro. Eu chorava. E eu falava, eu tenho que ir embora. Eu voltava para casa, arrasada,
porque eu precisava trabalhar, porque todos nós precisamos. Sim. E eu não conseguia sair daquela situação. E eu vivi ali uns 2 anos bem profundos, tá? Quando eu me entreguei nessa área da terapia, eu vivi um processo de cura interior tão grande, de conexão novamente comigo mesmo, que ali eu falei assim, cara, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso levar isso para outras pessoas. Até porque, Cíntia, quando a gente trabalha com mulheres durante muito tempo, a gente se conecta com a dor, a gente conhece ali o processo delas, e a gente sabe que não é eu ou você que temos uma história de dor para contar, mas muitas de vocês têm histórias também. Verdade. Só que não é sobre uma história de dor, é sobre uma história de superação. Você precisa entender que a dor que você vive hoje não é para te matar, mas sim para te preparar para algo maior. Para te fortalecer, Para fortalecer. Porque eu jamais poderia entender que aquele processo que eu vivi de dor ia me trazer hoje. Sabe? Hoje aqui, frutos, né? Aqui num podcast, gente, na minha cidade, um podcast nosso para a gente levar histórias de mulheres inspiradoras. Verdade. Então, é sobre isso. A dor que você vive hoje, ela não tem propósito de te matar, de te paralisar, mas sim de te preparar para você viver algo muito maior. E eu quero que você acredite nisso. E desde então eu vim trabalhando com a área da psicoterapia, e aí foi logo pós-pandemia que eu me formei nessa área, e aí não tinha como trabalhar assim, né? Uma pessoa que está iniciando, abrir um consultório, devido aos custos dentro de uma pandemia, eu comecei a fazer muitas lives no meu Instagram. Fui fazendo, e as pessoas foram me conhecendo, e um foi me indicando, e foi vindo gente do Brasil inteiro. Bacana, né? Para ser atendido, passar por mim. E eu fui crescendo, e eu fui vendo a necessidade de buscar mais formações, e ali eu fui fazendo várias formações, me capacitando, me especializando. E eu já atendi centenas de pessoas, tanto homens quanto mulheres, nessa jornada aí minha, e fico extremamente feliz. Já mudou muitas vidas, Nossa, né? muitas vidas. Eu acho que isso é muito prazeroso, né? Com certeza. Saber que tem cura, né? Que as pessoas procuram ajuda, vai lá, acredita, porque tem cura. Com certeza. Né? Você precisa acreditar nisso, que tem cura para todas as coisas. É verdade. Basta você se conectar com uma chavinha que tem dentro de você. É verdade. Porque toda pessoa tem uma chave dentro dela para transformar toda a história que você está vivendo. E quando a gente decide, né? Tem que decidir. Que a gente precisa, assim, não tá bom, né? Sim. Eu acho que é importante a gente entender quando algo não tá legal, quando algo não tá bom, detectar isso. Sim. Né? Eu acho que todo mundo consegue fazer isso, né? E, não, eu digo assim, a terapeuta fala assim, eu já entendo. Não, eu digo assim, quando a gente para, né, e faz a autoavaliação, né, eu sei que tem muita gente aí que até para se autoavaliar, às vezes está num determinado local lá, nas suas emoções, que é difícil fazer isso, mas, assim, eu posso dizer por experiência também passei por essa empresa, não tenho o que falar da empresa, somos nós mesmos, né? Somos nós. Que às vezes não sabemos como lidar, não sabemos como fazer, com certeza. Né? E hoje, eu até estava falando um pouco hoje sobre buscar conhecimento, né? Hoje a gente tem ao nosso alcance tanto conhecimento, seja em todas as áreas, né? Sim. Até para se curar interiormente, a gente tem acesso a conhecimento. Então, assim, para você que está aí passando por certas coisas, sabe? Se autoavalie e não é vergonha nenhuma dizer que precisa de ajuda. Com certeza. Né? Eu, com esses meus anos todos aí nessa área da beleza, tive salão muitos anos, e tem uma pontinha terapeuta. Tem mesmo. Tem uma pontinha terapeuta. Então, assim, escutei tantas histórias de mulheres incríveis, mulheres com potencial, assim, enormes, mas porque alguma dor, alguma crença não conseguia desenvolver. E isso deixa a gente comovida, né? Sim. Eu ajudava da minha forma, né? Sim. Porque externamente. Porque, querendo ou não, um cabelo, uma unha feita, isso de alguma forma colabora para melhorar a autoestima, né? Mas realmente tratar por dentro é essencial.
né? Sim, com certeza. Hoje eu falo que, assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento, você sabe disso, eu também gosto muito de estudar. Então, já fiz um pequeno cursinho de terapeuta para uma autoajuda, que eu acho importante a gente se entender. Entender porque certas coisas não acontecem, porque certas coisas não fluem. Sim. Né? Quem nunca estava ali num momento e pensar assim, caramba, eu nado, e nada acontece, eu estou aqui parada e morro na praia. Né? Então, assim, tem jeito sim. O importante é você entender, tá? Procurar ajuda, se entender, né? Eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo também, sabe, Vivi, de você... Eu tive um período na minha vida que eu achava até que as redes sociais, para mim, estava pesada, né? Porque você faz comparações com a sua vida, querendo ou não, né? Você olha lá, fulano tá viajando, fulano tá fazendo, fulano tá isso, e você traz isso para você. Você fala assim, gente, como assim? O que eu tô fazendo de errado? Né? Que as coisas não estão funcionando. E a gente não tem também que parar na vida do outro, né? A gente não tem que se basear na vida do outro, porque a gente não sabe da história. A vida do outro não pode ser régua para mim. De jeito nenhum. Então, foi quando eu comecei a entender que realmente eu tinha que olhar para a minha, né? E eu tinha que realmente recalcular a minha rota. Sim. Né? Muita gente me pergunta por que eu troquei de ramo, né? Troquei a profissão. Na verdade, não foi uma troca assim 100% não, porque eu continuo trabalhando com mulheres, continuo trabalhando com a imagem. Só mudou a técnica. Só mudei a técnica, é verdade. Mas um dos motivos era esse também, de olhar para essas mulheres e, assim, pensar, né? Então vamos lá. De que forma eu posso ajudar mais ainda essas mulheres, né? Sim. Então vamos lá conhecer, depois que eu volto aqui. Mas vamos lá agora, Cíntia, conhecer um pouquinho da sua história. Como é que foi a sua história aí? Você trabalhou com um salão de beleza durante muitos anos. E como é que foi para você entender esse processo, essa necessidade de fazer algo diferente? Então, foram 24 anos, né, trabalhando nessa área, desde muito menina. Eu falo que meu filho foi criado dentro de um salão de beleza. E eu sempre gostei muito de lidar com mulheres, assim, igual a você, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de gente, na verdade. Eu gosto de gente, tá? Gente é complicado? Mas eu gosto de gente, eu gosto. E, assim, o tempo foi passando, né? E eu acho que, assim, também ciclos na vida da gente, né? Eu falo assim, olha, ciclos se fecham, ciclos se abrem. E muita gente me pergunta quando foi essa decisão. Eu falo, gente, não foi uma decisão do dia para a noite, né? Mas foi algo que foi nascendo no meu coração. Queria fazer mais. E eu achava que eu podia fazer mais, né? Então, foi quando, assim, eu decidi realmente mudar, né, um pouco essa minha profissão, ao invés de trabalhar só o externo. Eu queria também entender um pouco mais essas mulheres e queria, de alguma forma, ajudar, né? Principalmente, eu falo muito com mulheres empreendedoras, né? Que é o meu foco, mulheres que empreendem. Eu queria, de alguma forma, com a minha experiência vivida dentro de um empreendedorismo, e, assim, eu aprendi muita coisa na base ali do vamos que vamos, né? Não tinha, na minha época, gente, há 24 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento. Você disse até isso hoje, essa semana no seu Instagram, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu achei ótimo. Hoje a gente vive numa era maravilhosa. A gente tem realmente tudo nas mãos para poder fazer. Usar a estratégia certa e fazer o que tem que ser feito, né? E ter também uma consciência de que nem sempre a gente faz o que quer. Às vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito. O que precisa. A gente tem que ser madura, né? É a vida de adulto. E quando eu decidi realmente falar, não, eu quero mudar de profissão, eu quero atingir o maior número de mulheres, eu quero, de alguma forma, com a minha experiência, eu comecei a estudar para trabalhar com essas mulheres empreendedoras, para ajudá-las a se encontrar, para ajudá-las. Eu vejo muita gente, Vivi, achando que tem que trocar de profissão, tá? Deixa eu explicar aqui uma coisa. Foi uma opção trocar de profissão porque eu queria atingir maior número de pessoas, eu queria poder te ajudar de uma outra forma. Exatamente, né? Mas muita gente gosta, às vezes, do que faz,
né? E acha que trocar de profissão vai resolver todos os problemas. Não adianta, tá? Se você gosta do que faz, fique aí onde você está. Só recalcula sua rota, né? Aí envolve, né, o dentro para fora, envolve suas emoções. Às vezes são coisas que estão te atrapalhando aí a alcançar um nível maior, que é uma terapeuta que vai resolver. É verdade. Né? Coisas que estão além, oculta, que a gente não consegue ver por nós mesmos. Muito. Eu falo que, gente, tanto no trabalho quanto no pessoal, querendo ou não, eles estão entrelaçados, né? Um complementa o outro. Então, se um não está legal, ele vai atingir o outro. Se o outro não está legal, vai atingir, né? Então, tem muita coisa aí, tem muita empreendedora que, às vezes, não está alcançando aí um nível maior por causa de alguma crença, por causa de alguma emoção. Aí é onde entra o terapeuta, né? É verdade. E aí, exatamente isso. Eu fiquei ali rodando em ciclos, acreditando que eu não conseguiria mais voltar para o mercado de trabalho, me sentindo uma derrotada, uma fracassada, várias. E aí, o que eu entendo hoje nessa área como profissional? Por que eu me senti assim? A gente carrega, Cíntia, 5 dores dentro da gente. Toda pessoa carrega essas dores e, em certo momento, elas vão ser ativadas. Então, é dor da traição, da humilhação, dor do abandono, da rejeição. Rejeição, abandono, traição, humilhação. Esqueci a última. Mas, enfim, nós trazemos isso. E quando eu caio ali, né, me sinto essa fracassada, eu me senti humilhada. E é uma das dores que, nesses momentos de fracasso, ela vem muito forte. Sim. Então, eu não conseguia mais encarar o público, eu não conseguia mais encarar as pessoas, porque eu entrei nesse lugar. E isso eu fui descobrir, eu não tinha essa consciência, e quando eu fui buscar ajuda e tratamento, eu fui descobrindo que isso era uma raiz emocional. De onde eu trazia não era daquele momento, mas sim da minha infância, do meu processo de vida, de tudo aquilo que eu já tinha vivido. E a nossa mente, ela é tão poderosa que ela pega um evento que você está vivendo hoje, ela vai lá nos seus arquivos, ela busca em milésimo de segundo tudo que você já viveu parecido com aquilo e ela traz como aqui e agora, porque a nossa mente ela é atemporal. Ela traz tudo por aqui e agora. Então, eu vivi tudo muito intenso. E ali eu fui entendendo como é que funcionavam essas emoções, fui tratando as minhas dores. Eu costumo dizer, dentro das minhas redes sociais, que a dor da rejeição era algo que era a minha dor mais profunda. Eu acreditei durante muitos anos que eu não era aceita, talvez, pela minha mãe, e não conseguia lidar com isso. Então, quando eu vivo essa queda dentro de mim relacionada a essa empresa, eu me sinto traída, eu me sinto humilhada, usada. Essa foi a sensação, eu me senti usada e eu vivi no processo de dor. Então, quando eu comecei a olhar para dentro de mim e me curar, e me limpar dessas emoções e liberar perdão. Porque as emoções, gente, deixa eu falar algo para você, eu falei sobre isso no meu Instagram essa semana. As emoções, elas adoecem a sua alma. Verdade. Emoções não resolvidas adoecem. Você precisa olhar para dentro de você. O que você quer? Você quer somente continuar vivendo em cima de uma dor, em cima de um fracasso, em cima de um processo de rejeição e de abandono? Está confortável viver dessa forma? Você não precisa permanecer aí. Hoje em dia a gente tem muitas informações, muitos meios para conseguir buscar esse conhecimento, entender e curar essas dores. Porque, Cíntia, eu digo para você uma coisa. Se eu não tivesse buscado esse caminho, talvez eu estaria naquela condição até hoje. Verdade. Porque a nossa mente, ela nos leva para um nível de vitimismo, da gente ser vítima da nossa própria história, da nossa dor, porque só eu sofro, porque só comigo que acontece, porque para mim nada dá certo. Que se eu ficasse nessa, eu estava ali até hoje. Eu acredito. Quando muita gente me pergunta também, você não teve medo? Né? Eu falo, muito medo. Medo de não dar certo, né? Medo do julgamento. Isso.
medo de fracassar, né? E a gente tem esse medo, a gente carrega isso com a gente. Mas a diferença é que eu não deixei esse medo me dominar. Exatamente. Né? Eu fui com o medo mesmo, sabe? A gente vai. Eu perdi noite de sono, né? Dentro de mim eu estava certa, que eu queria realmente fazer essa transição de carreira. Mas existia o medo, a insegurança, Sim. né? Porque a gente é humano, né? Então, a gente está fazendo... E a idade, né, gente? Eu tô com 48 anos. E muito bem, 48, né? 48 tô com 48 excelente. anos e eu vejo também muitas mulheres com essa questão de idade. Que quer fazer muita coisa, mas acha que a idade pesa, né? E eu me recuso, tá? Eu sempre me recuso, porque eu falo que o corpinho tá de 48, mas a mente não está. Minha mente é jovem e eu acho que nunca é tarde para você mudar. Sim. Nunca é tarde para você procurar ajuda, nunca é tarde para você recomeçar, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei, bom, o medo tá aqui, ele existe, né? Vem comigo, vamos junto comigo. Isso aí. Né? Não dá para largar ele lá atrás, ele vem. Ele vem junto, ele faz parte. Mas mesmo assim, eu fui com medo e tudo. E hoje eu falo para muitas mulheres que às vezes da minha idade, ou até mais velha, que conversa muito comigo, né? Poxa, Cintia, queria tanto fazer isso. E eu falo, faz, o que te impede? E a gente ainda tem um detalhe muito importante. A experiência. Sim. Né? A gente está indo com experiência, sabe? É algo que ninguém te tira e é algo que vai fazer com que você não cometa os mesmos erros, né? A experiência, ela te traz muita coisa boa. Verdade. E principalmente quando você faz uma transição de carreira. Traz Com muita, certeza. muita coisa boa também. Com certeza. E eu vou te dizer que toda mulher, ela precisa entender o poder que ela carrega. Aqui a gente está falando para mulheres, né? Mas a proposta também para o homem. Todo ser humano existe um poder dentro dele que ele precisa pegar essa chavinha. E muitas das vezes o que te impede de virar essa chave na sua vida é as suas emoções. Não tem como você romper, você até vai, né? Você vai. Chega uma hora que parece que você andou 5 para frente e 10 para trás. Por quê? Devido às suas crenças, devido às suas dores emocionais. E isso tudo precisa ser visto. Se você está cansada de viver as mesmas coisas, se você está cansada de repetir ciclos, de ver que a sua vida não anda, você vai ficar aí esperando o quê? Você precisa dar a volta por cima, você precisa recalcular a rota, você precisa mudar as estratégias, buscar ajuda. Como eu disse, se eu não tivesse buscado uma ajuda, eu estava lá naquela situação ainda. Lá, na famosa zona de desconforto. Desconforto, porque conforto não tem nada. Conforto não tem nenhum. Não tem nada. Mas eu precisei virar essa chave dentro de mim. Foi fácil? Não. Por quê? Geralmente, nós, mulheres fortes, que carregamos essa marca, a gente dá uma sensação de que, pô, o que vão pensar de mim? É verdade. O que vão falar? É verdade. Como é que eu vou demonstrar fraqueza? Como é que eu vou chorar? Eu tô até, gente, vou até falar, amiga, do meu grupo novo. Vou fazer agora dia 16 de agosto. Eu estou no grupo, tá, gente? Dia 16 de agosto a gente vai ter um workshop falando sobre essas emoções dessa mulher forte. Tá? Eu quero te convidar a estar junto comigo aí nesse workshop do dia 16 de agosto, onde a gente vai conseguir tirar essa armadura que a gente carrega, porque a gente acha que é perfeito, a gente não pode errar. Né? E claro que existe. Essa frase, né? Mulher guerreira. Poxa, não. Ai, gente, eu não quero guerrear com ninguém, eu também não quero mais guerrear, não. Já cansei. Tô cansada. E ali eu quero falar muito sobre isso, sobre essa imagem que a gente carrega, de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente é forte, e de que eu tô sempre em guerra, e de que... Para com isso. E, na verdade, também, né, Vivi? A gente que se deixa, né? Sim. A gente permite. Né? Então, por fim, todos à nossa volta
né, não enxerga a nossa fragilidade. Sim. Né? Só enxerga realmente a mulher forte. Aí, quando você, de repente, passa por um momento, um período de fragilidade, muitas vezes as pessoas nem acreditam. Exatamente. Porque a gente veste uma máscara, uma Exatamente. armadura. Não acreditam de que mulher você está forte. frágil. É onde também, muitas vezes, a gente não fala da nossa fragilidade. Sim. Porque a gente pensa assim, gente, eu não vou falar da minha fragilidade, as pessoas não acreditam que eu tenho fragilidade. Aí, o que a gente faz? Chora no chuveiro. Sim. Eu sempre escutei muitas mulheres, tá? E muitas mulheres que às vezes choravam comigo. Histórias, assim, bem pesadas, sabe? E você olhava aquela mulher assim, você falava assim, oi? Eu não tô acreditando Sim. que eu tô ouvindo essa história dela. Meu Deus. Então, muitas vezes ali no meu espaço era o colo, né? Sim. E eu sempre tive... eu sou de toque, né? Eu adoro abraçar, eu adoro beijar. E sempre as minhas clientes, eu sempre me despedia com um abraço. E muitas vezes, como esse abraço trazia choro, eu pensava, gente, como essa mulher... É aquilo que eu já falei com você, né? Sim. O certo seria eu atender de um lado, cuido da parte externa, pula ali para a salinha do lado, que agora você vai se cuidar internamente. Então, isso já aconteceu comigo também, né? A gente precisa entender que a gente é frágil, Sim. né? Não dá para ser forte o tempo todo. Tá, gente, não existe. Ai, é sofrimento, gente. Pelo amor de Deus. Não existe uma mulher forte o tempo todo. Isso é uma máscara que a gente decide colocar e para sair dela é muito difícil. Isso prejudica tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, sabe? Muita coisa não caminha por causa disso, muita coisa não acontece por causa disso. E olha, mulherada, por favor, não fica nessa não, Sim, né, amiga? Com certeza. E eu vou falar algo para você. A nossa proposta aqui é de trazer convidadas, né, mulheres que também têm uma história triste, né, por trás, tem uma história de superação, Sim. mas elas transformaram a vida delas. E que é assim possível, como, né? É possível. Assim como hoje eu e a Cíntia estamos buscando novos caminhos, Sim. novas propostas, né, podcast e tudo mais, outras mulheres também que vão passar por aqui vão poder inspirar vocês a você entender que você não precisa ficar do jeito que você está. De jeito nenhum. Aonde você está, você tem sim um poder, uma chave dentro de você que pode abrir qualquer porta. E a gente quer te levar, te conduzir com essas histórias inspiradoras para você se sentir aí corajosa de romper com esse laço, com esses padrões e escrever uma nova história. Aliás, escrevendo uma nova história é o nome do workshop. Tá tudo conectado. O meu workshop que vai acontecer no dia 16 de agosto, a chamada é exatamente essa: escrevendo uma nova história. Você está disposta a escrever uma nova história? Você deseja mudar a sua vida, a rota da sua vida, entender por que você segue alguns padrões, algumas situações na sua vida que você tem hora que você fala, por que eu estou acontecendo isso? E fica estagnada, né? Porque você acaba ficando estagnada, frustrada na sua vida pessoal, aí vai lá, respinga na sua vida profissional, a minha vida não anda, meu negócio não anda. E quando você vai ver, realmente está tudo muito conectado, sabe? E essas questões, todo mundo passa, né? Sim. Todo mundo passa. Só que existe sim, tá? Existe a chave para abrir isso tudo. Existe uma chave, tá? Isso aí não pense você que está aí pensando, caramba, minha vida... Não, é para todo mundo, tá? A chave tem para todo mundo. Você pode abrir a porta que você quiser. Então, eu falo que as mulheres têm um poder... A gente fala, assim, especificamente de mulheres, né? Porque é o que a gente lida no dia a dia. Né? Mas realmente, todo ser humano tem a sua chave, todo ser humano pode abrir a porta que quiser abrir, né? Só que tem algumas coisas que tem que ser feito, né? E ficar aí estagnado, ficar aí na famosa zona de conforto,
né, sentado aí no sofá, achando que vai cair do céu, achando que as coisas vão acontecer. Muita gente eu escuto, mas eu oro tanto. O nome já diz, né, gente? Oração. Orar e agir. Orar e agir. Não é sentada com o bumbum no sofá que as coisas vão se resolver, né? Realmente, oração, isso é maravilhoso, né, amiga? Claro. É o combustível, né? É o combustível, mas agir também, né? E só quem pode agir somos nós, viu? Não adianta você querer colocar a culpa no outro, se vitimizar, porque comigo acontece, com você acontece, comigo acontece, com Vivi acontece. Acontece com todo mundo. Mas qual é o segredo, Cíntia? Não tem segredo, né? É realmente agir. É realmente fazer. E esse processo do autoconhecimento, né, Cíntia? Porque eu gosto de uma frase, o seguinte: o que eu sei me trouxe até aqui. E o que eu não sei, o que eu vou aprender ainda, vai me conduzir para um próximo nível. Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele não pode parar. De jeito nenhum. Se você quer mudar a sua vida, se você quer viver um processo de transformação constante, você não pode parar de aprender, gente. Não pode. Você precisa continuar em constante evolução. E hoje, para mim, dizer isso é um pouco mais natural, mas eu já tive uma mente completamente fechada. Nessa empresa que eu trabalhei, a primeira viagem que eu ganhei lá, a gente batia algumas metas e eu ganhei algumas viagens lá. A primeira viagem que eu ganhei, eu não me sentia merecedora. A síndrome da impostora aí. Tamanha era a crença de não merecimento. Que loucura, limitações absurdas. E trabalhou para isso, né? Foi merecidamente. Bateu meta. Horrível, gente. Você precisa entender que nós carregamos algumas situações aí de crenças que paralisam a nossa vida, Cíntia. Paralisa. É assustador como a gente vive num ciclo, né? E por quê, né? O Hugo até disse isso, não sei se foi só com a gente ou se foi no podcast, que nós, brasileiros, temos uma cultura de não investir em conhecimento. É verdade. Então, muitas pessoas querem andar de carro novo, carro do ano, roupas de marcas, querem viajar, querem fazer tudo, mas estão doentes de alma. Então, aquilo ali vai só tapando buracos e brechas que não vai... Faz uma viagem maravilhosa, gasta dinheiro horrores e volta para casa... arrasado. Uma semana em depressão. É verdade. Era para voltar melhor, né? Mas não é verdade, amiga? Isso é uma verdade, gente. Vivemos hoje numa sociedade doente. A mente está muito doente. Né, das pessoas. Exatamente. E o convite nosso aqui... É para esse processo, para você passar por uma evolução, uma transformação de mente. E essa transformação de mente, muitas das vezes, começa cuidando das suas emoções, é o que está dentro. Não adianta botar uma roupa maravilhosa, bem gata, como estamos hoje, se por dentro não está alinhado. Não adianta, não vai. Nada funciona, máscara, né? A gente já falou sobre isso, não sustenta, né? É criar um personagem. E não sustenta. Não sustenta. Hoje eu falo que no meu trabalho... as pessoas querem que quem está aqui na internet, né, venha com conexão, venha mostrando verdade, né? A gente vê aí os grandes empresários, os grandes presidentes de grandes marcas, até eles estão vindo para frente, né, das redes sociais para mostrar que são humanos, contando histórias de superação, né? O processo que passaram para poder chegar ao sucesso. Exatamente isso, né? E cada um tem o seu processo. Tá? É por isso que eu falo aqui, você às vezes está aí, você tem tudo na sua mão para atingir o seu sucesso, né? Aquilo que você tanto almeja, mas ao invés de você focar no seu sucesso, você está focando em outras coisas. Tem coisas aí que está te deixando perdida, né? Dispersa, e você não está sabendo a chave você tem, você não está sabendo qual porta que você vai abrir. Então, existem profissionais para te ajudar, né? E tem gente que acha que pode ir sozinho. Não tem como, Não tem como. Na verdade, você vai até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil, um processo muito mais longo. E aí frustra. Porque muita gente desiste no meio do caminho. Sim. Né? Porque não fez uma parceria. Eu conheço gente que tem dificuldade de fazer parceria. Eu conheço gente que às vezes não evolui no seu negócio porque não quer delegar. Porque ela acha que dá conta de fazer tudo. Não
tem, não Isso tem é uma como... dor emocional, É uma dor tá? emocional. Você acha que ninguém faz igual. E realmente não faz. Não vai fazer. Não vai fazer. Só que você você não é insubstituível. Exatamente. Aí você tem que pensar assim, mas se eu não delegar, eu não vou crescer. Sim. Eu vou continuar aqui. Aí vai se frustrar, se cansar. Eu já tive esse processo, tá, gente? Eu vou vir aqui falar a respeito disso também. E Vivi, como terapeuta, vai poder esclarecer e me ajudar. Porque eu, durante bons anos da minha vida, eu podia ter crescido, mas... A síndrome do impostor. A síndrome do impostor, né? Da impostora, que habitava em mim, não Isso habita aí. mais. E não delegar. Sim. Aí como que você vai crescer? Como é que você vai crescer a sua empresa se você quer fazer tudo, Uhum. né? E chega uma hora que você precisa fazer outras coisas. E passar a bola. Porque tem que crescer. E para Porque tem que crescer, você tem crescer. que delegar. Aí as pessoas não querem, Não né? querem. Ai, eu tô com dificuldade, amiga, eu tô com dificuldade financeira, amiga, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Mas por quê? Não quer delegar. Solta isso, gente. Solta Sim, isso. exato. Ninguém vai fazer igual você e nem você vai fazer igual a ninguém. Exatamente. Sabe? Mas para crescer, né? Não é só é na vida, Na é no seu vida, em negócio, tudo. em tudo, Em tudo. né? Senão você vai realmente ficar estagnada, Sim. frustrada, sofrida e vai ficar aí se comparando com a vida de outras, né? Com certeza. Porque, infelizmente, isso acontece, isso faz parte do ser humano. Cíntia, eu vou falar para você que hoje, né, para mim, dentro de tudo que eu vivi e aprendi até aqui, eu acredito que a única transformação que pode virar todas as chaves da sua vida é voltando para dentro, se conectando com você, entendendo as suas dores, curando as suas feridas. Sim. Porque somente uma pessoa... Gente, eu tenho problema? Claro que eu tenho problema! Claro, né? Só que, como eu disse para você, a gente vindo para cá, hoje eu consigo lidar Sim. com os meus desafios, os meus problemas diários muito melhor. Porque não é... Eu não tenho mais aquelas dores me conduzindo. E a gente amadurece, Claro. né? E quando chega algum desafio para mim, alguma frustração, eu vou olhar para aquilo e vou resolver. E não vou me lamentar, não vou Sim. parar no caminho, não vou desistir. Eu preciso desenvolver. Eu Exatamente. preciso expandir. E isso é através, Cíntia, não é por fora. É por dentro. Então, gente, se você quer viver uma nova história na sua vida, se você quer escrever uma nova história para você, está cansada de viver as mesmas situações, entra ano e sai ano está da mesma forma, existe sim um caminho. Só que você precisa dar o primeiro passo, você precisa querer sair daí. Exatamente. E não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por que que é simples? É simples, mas não é fácil. Por que é simples? Porque eu sozinha é difícil. Tá? Mas quando eu busco uma ajuda e é tão isso, gostoso, né? você ter uma rede, né? Uhum. Gente, se conecta com pessoas. Não, eu vou falar agora sobre o seu trabalho, assim, em relação à minha vida. Eu trabalho, eu uso pouco as minhas redes sociais porque toda a minha carteira de cliente vem por indicação. Sim. Então, eu acabo usando pouco ali a minha rede social e não tinha muito tempo, mas e aí, trazendo a Cíntia aqui para me ajudar nas minhas redes sociais, ela foi me trazendo algumas... clareza, algumas maneiras de lidar ali, de me posicionar, né, de se posicionar mesmo ali, porque eu pegava um monte de coisa que eu assistia na minha na rede social ali e compartilhava. Eu sempre falei isso com a Vivi. E a Cíntia falava, Vivi, vai lá falar você, coloca a sua cara, você entende do assunto, né? E eu falava, amiga, eu não sei, não tem preguiça, não tem tempo. E acabava deixando passar. E ela, não, você tem que botar a cara. E aí eu vou falar algo para você. Eu comecei a analisar por que eu não quero. E aí eu fui lá buscar dentro de mim por que eu estava me impedindo de colocar minha cara na rede social. Dentro de mim, porque quando você aprende a fazer perguntas para você, sua mente começa a te responder. Ótimo. E ali, Cíntia, eu nem sei se eu compartilhei isso com você, mas a minha mente, o meu medo, não era de expor o que eu sabia, do meu conhecimento, mas era o medo do julgamento.
que é a ferida lá de trás. Exatamente. Da humilhação, do julgamento. Olha como é que vai e vem, se a gente permitir, ela fica. Fica. Aí, quando eu identifiquei, eu falei, eu não preciso mais permanecer nisso. Até porque, Cíntia, o que eu venho aprendendo? A rede social, ela é cruel, né, amiga? Muito, muito. Ela é terra sem lei, né? Total. E aí, o que eu, Viviane, disse para mim, para que eu encarasse isso e começasse ali a botar minha cara? Bom, o que eu estou trazendo é a respeito do que eu entendo, do que eu conheço, sou eu falando. Sim, você agora, domina, a né? maneira como você vai entender, interpretar isso, já não é mais culpa minha. Exatamente. Já não é mais o meu problema. Então, se você gostou, se você não gostou, você tem todo o direito, você é livre. Sim. Entende? E aí eu não preciso me importar somente com o que você vai gostar. Ah, ela não gostou do que eu falei. E vai mudar o que mesmo na minha vida? Nada. Então, Nada. quando a gente começa... Mas se fosse antes, eu não faria. Verdade. Porque cheia de crenças, cheia de medo, cheia de dúvidas. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu tive ali a coragem de seguir as instruções da minha amiga e de começar a me posicionar de uma maneira diferente na rede social. E tá dando certo. E tá adorando, viu, gente? Tá que tá. Todo dia tem um vídeo novo lá. É, vai lá. gente. E os assuntos são tão relevantes, são tão necessários. Sim. Inclusive, a gente trouxe lá, né? A gente tem tempo ainda, Pátia? Não gravei quanto tempo? Inclusive, essa semana eu postei ali falando sobre a questão da Preta Gil, né? Que trouxe aí pra gente... Muito sério, né? Isso, né? A mídia trouxe com tanta relevância aí essa questão da morte dela, mas... o corpo. Infelizmente as emoções também trazem Sim. muitas questões. Sim. E ontem eu falei ali sobre essa polêmica que a gente teve aí na internet, né, Cíntia? Horroroso, né? Muito triste. Nossa. Muito triste. Pavoroso. Eu não consegui ver o vídeo na íntegra. Não, eu assisti, porque Amiga. eu não... Porque quando eu olhei aquilo, 60 socos... Não, eu não aguentei ver. Eu pensei, a moça morreu. Morreu. Gente, dava Né? a impressão que revoltante, dá é essa. né? Revoltante. E falar sobre são isso, assuntos né? para trazer mesmo, né? É muito importante, porque quantas mulheres, Cíntia, nesse exato momento não está vivendo um processo... E vou falar uma coisa aqui para vocês. Já atendi. Já teve mulher no meu espaço com um histórico de agressões, que é o que eu estou falando, eu nunca podia imaginar. E lá eu escutava, né? Por isso que eu falo que hoje a minha profissão, a gente fala sobre imagem e postura, mas vai muito além. Porque às vezes quando você vai apresentar o seu trabalho e acaba levando, né, a outras conversas, a pessoa acaba se identificando com você e te contando Sim. histórias, aí você começa a entender o porquê de muitas vezes esse negócio não crescer, né? Mas, Cíntia, como assim? Sim. Né, Vivi? Muitas vezes não cresce porque tem alguma coisa emocional ali atrapalhando demais. E é muito interessante, Cíntia, porque essa mulher, ela com certeza, ela vem vivendo processos de abusos ali há muito tempo. Com certeza. Um relacionamento abusivo, ele não começa com agressões. Não. Né? Ele começa aí com um histórico de muitas outras... Ele dá sinais, né? E sinais sérios. E por que uma mulher se sujeita a permanecer nesse relacionamento? Porque ela é dependente emocional. Ela se torna refém mesmo. E aquela pessoa tem poder de manipulação e de conduzir aquela mente fragilizada e vivendo em cima de dores que ela não consegue romper. Exatamente. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Olha, é assustador, né? Muito. Mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. Só que é imagina. muito normal. Muito. Como eu disse no meu vídeo, eu falei o seguinte... Ela ali foi filmada, mas talvez você... E o mais triste, que eu tenho mania, tá, gente? Eu acho que muitos aí também, quando vê alguma coisa assim, eu costumo ir aos comentários, porque eu fico assim... Foi o que eu falei, internet terra de ninguém. Teve um comentário que uma pessoa colocou assim, nossa, o que será que ela fez para levar 60 socos? Nossa, Deus, que tristeza, meu pai. Eu falei, nossa... Como não é a vida dessa pessoa, Sim, né? Quase que eu coloquei lá, vou te dar aqui um arroba. Não, prisão emocional total, sabe? Meu Agora Deus! você, Cíntia, como estamos falando para mulheres, né? Talvez você, mulher, esteja vivendo um processo de prisão emocional também no seu relacionamento conjugal. Isso te atrapalhando em todas as áreas. Não, e você precisa entender que você não precisa se sujeitar a isso. Por favor.
Se você está sendo refém de um relacionamento abusivo, busque ajuda. Tem caminho para sair daí. Ninguém merece viver um relacionamento assim, Cíntia. Livre. Nossa, meu Que loucura! Deus. Eu fiquei em choque. Eu fico em choque. Eu fico assim. Sabe por quê? Nós estamos nos dias de hoje, né? Gente, nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda. Exatamente. Me ajuda. Mas sabe o que é isso, Cíntia? É a pessoa entender que ela não tem para onde ir. Ela fica ali presa, mas se eu largar ele, eu vou fazer o quê? Porque geralmente uma mulher que se submete a viver num relacionamento desse, ela não tem autonomia. Exatamente. Ele tira tudo. Tira. Você vira refém mesmo. Então ela acaba, o que eu vou fazer da minha vida? É muito triste. Uma mulher bonita, nova. Mas enfim, falando sobre emoções, né? Eu aqui, a gente não pode deixar de trazer essas histórias que conectam de jeito aí. nenhum. E a gente sabe que essas histórias e tantas outras acarretam realmente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Muita gente que quer alcançar tanta coisa e às vezes não consegue. Então, as respostas muitas vezes estão exatamente nessas emoções. Agora, Vivi, eu conversando, né, com algumas mulheres, falando do meu trabalho com elas, e teve uma que eu fiz uma pergunta para ela, que isso aqui é muito interessante também, tá? Da gente levantar. Eu falei, olha, você não quer fazer porque você tem medo do fracasso ou porque você tem medo de ter sucesso? Sim. Porque isso também, eu vejo que muita gente às vezes não caminha porque tem medo do sucesso, né? Primeiro que dá mais trabalho, claro, né? Você crescer, você evoluir, né? O seu trabalho crescendo vai te dar mais trabalho. E aí eu conversando com uma possível cliente, eu falando do meu trabalho, né? Eu falei, poxa, você tem um potencial enorme. Ela falou assim, olha, eu não sei se eu quero crescer. Olha, acredito. Eu não sei se eu quero crescer, porque eu acho que dá muito trabalho. Mas aí eu perguntei, mas você está satisfeita onde você está? Porque se tiver, tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Não estou. Eu falei, então fica difícil. Sim. Aí a gente tem que gritar, grita terapeuta. Sim. Porque isso acontece mais do que a gente imagina. As pessoas querem, né? Mas não querem pagar o preço ou tem medo de dar certo. Que loucura, né? Mas o que dá mais trabalho? Lidar com o fracasso ou então com uma vida mediana? Eu acho que... qual é o seu difícil, né? Qual é o seu difícil? Então, eu acho melhor lidar com o sucesso. Poxa, também tô achando. O sucesso vai te levar aonde? Sim. Quantas coisas boas, gente. Né? Você tendo sucesso vai... Eu tô dizendo sucesso, gente, de forma geral. De forma geral, né? Então, depois daquilo, eu fiquei pensando, eu falei, olha, tem gente que tem medo de dar certo. Sim. Que loucura! Existe, sim. Eu tenho medo de dar errado. Já! A Paty tá ali, ó, levantando uma plaquinha. Meu Deus! E depois, a gente vai vir falar mais sobre essas coisas, porque isso acontece muito. Na verdade, uma convidada que a gente vai trazer aqui, Cíntia, que já está na nossa agenda, ela vai trazer também uma questão muito, muito interessante que ela viveu, de transformação, de sair de uma situação, ela, né, é uma convidada até famosa, né, nas redes sociais, de como que ela transformou a vida dela, né, Cíntia? Total. Vocês vão gostar demais, gente. Olha, fiquem aqui porque vem tanta gente boa. Vem muita gente boa aqui, tá? E olha que interessante aquela mulher, ela mudou o CPF, né, amiga? Eu falo que eu me inspiro. Não, mudou o CPF. Eu me inspiro, eu amo. Olha, se inspirem. A gente sempre tem as pessoas que a gente se inspira, com certeza, né? E ela tem uma história muito marcante, né? Nossa, demais. Ela tem uma história muito marcante. E muita gente boa aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse bate-papo meu e da Vivi aqui é só o começo, Só o começo. E que a gente espera que vocês tenham gostado. Sim. Porque está sendo tudo feito com muito carinho, com né? certeza. E a gente espera alcançar o maior número de mulheres Sim. aí que precisam ouvir e que precisam falar. Sim, e a nossa proposta é trazer mulheres que têm uma história longa aí de empreendedorismo para contar a transformação, a vivência dela. E você também, que começou recentemente e que já tem uma história linda para contar. Pode vir Porque aqui contar. Todo mundo que está na caminhada tem uma história para contar.
não é sobre o sucesso atual, mas é o sucesso da trajetória. Como a Cíntia sempre disse, eu gosto muito da sua fala, Cíntia, quando as pessoas perguntam, mas não deu certo o salão, 24 anos? Deu. Deu certo, porque Deu ficou certo 24 anos, não é? porque deu certo. Não, existe uma história. A gente pode recomeçar, né? Quantas vezes a gente quiser e deu errado? Não, deu certo. Sim. Até onde o ciclo tinha que ir, deu certo. Exatamente. E outra coisa, tem ciclos, né, que precisam para outros começarem ou um tem que terminar. Exatamente. E essa aí terminou na sua vida e está começando um outro hoje com uma história também que eu tenho certeza que vai ser muito contada aí, tenho certeza. Eu creio. Tenho certeza. Eu creio. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nós estamos no Estúdio Realize, né? Nosso querido Hugo, que tem aqui a Paty, que é uma querida. E o Estúdio Realize, ele acreditou tanto na nossa história que ele decidiu ser o nosso primeiro patrocinador. Nosso patrocinador, viu? Gente, a gente tá muito chique. Que é isso, amiga? Já entramos com tudo, com o pé direito, com sucesso aí. O Hugo foi um querido que acreditou na nossa história, na nossa proposta, nossa missão de entregar aqui para vocês um podcast. E o Estúdio Realize, ele abriu aqui as portas para gente, esse espaço, para trazer essa mensagem aí para vocês. E ele é o nosso primeiro patrocinador. E eu quero te convidar, você aí que tem a sua marca, a sua empresa e que também quer ser visto aqui nas redes sociais, ser falado pela gente, você pode ser um patrocinador. Você vai ser mostrado não só no YouTube, Instagram e TikTok, mas também futuramente aqui, né? Estamos fechando uma parceria com as emissoras de TV aqui da cidade, local, e você também vai levar a sua marca e expandir de uma forma muito maior. Junto com a gente. A gente caminha junto. Então, queremos deixar esse convite para você. Se você deseja que a sua marca seja vista por muito mais pessoas aqui na cidade, nos procure, entre em contato com a gente pela nossa rede social aqui, que a gente vai colocar. Paty, esqueci de colocar, né? Eu sou Cíntia Borer, @Cíntia Borer, bem facinho de achar. Viviane Schott, @Viviane Schott, e também no nosso Instagram da Chave Mestra, @chave.mestracast. Se você quiser fazer essa parceria com a gente, vem aqui que você vai ser muito bem-vindo. E a gente vai crescer juntos. Nessa trajetória de sucesso que a gente já iniciou, tá? Porque não tem como dar errado quando alguém está decidido, né, claro Cíntia? Claro que não, amiga. Decidiu? Estamos decididos. Como é que é? Não tem plano A. Não, desculpa, plano B. Não tem plano B. Só tem plano A. Só tem plano A. E a gente já deu certo, porque não tem como dar errado quando você decide. Nós estamos decididos a escrever uma história linda através desse projeto, né, que está nascendo agora, e a gente conta com você. Se você chegou até aqui com a gente, eu quero que você curte, compartilha, comente aqui embaixo o que mais chamou a atenção dentro desse bate-papo que a gente teve aqui. Deixa o seu comentário. Quiser saber alguma coisa também, tá? Tanto para mim quanto para Vivi, vai lá, fala que a gente adora. Sim. Sabe o que eu pensei, Cíntia? A gente fazer lá no nosso Instagram do Chave Mestra uma enquete de uma caixinha de perguntas. Quem que vocês querem ver aqui? É verdade. Gente, indica pra gente quem vocês gostariam que a gente você quer ver aqui. Você quer estar aqui com a gente, ser uma nossa entrevistada? Fala com a gente também. Vamos ter o maior prazer de te receber aqui nesse momento tão especial, de ouvir a sua história. Tenho certeza que você vai conseguir inspirar muitas mulheres. É verdade. Não é verdade? Vem com a gente. E aí, Cíntia, você tem aí, olha, não sei se você separou uma chave para a gente deixar aí para essas mulheres. Você separou uma chave aí, uma frase? A Vivi, ela tá ótima. Como o nosso... Ela tá assim, eu tô adorando tudo isso, porque ela fala comigo assim, estou tão nervosa. Eu queria saber aonde está o nervoso dela. Mas o Hugo, na semana passada, nos desafiou a trazer uma frase, né? A gente colocou aí. E você tem, Cíntia? Então, eu vou falar aqui uma que eu super gostei, tá? E que eu acredito aí que é o que a gente falou muito aqui, né? Você já tem a chave. Agora é hora de abrir as portas certas. É verdade, isso aí. Agora eu quero dizer para você o seguinte: toda mulher carrega dentro de si uma chave mestra,
que a vida lhe entregou através das experiências únicas que você viveu. Então, você carrega a sua chave, mexe dentro de você, e você tem uma chave única que vai abrir muitas portas aí, e a gente quer te ajudar a você expandir a sua consciência para estar junto com a gente. Vamos juntas, tá bom? né? Vamos juntas, e eu quero dizer para você, nosso podcast é semanalmente, vamos estar aqui, ou eu e Cíntia, ou vamos ter convidadas, mas a gente sempre vai trazer um tema aqui importante, e eu quero que você participe das nossas redes sociais. Vamos colocar lá, vamos colocar umas enquetes lá para vocês estarem aí. Deixando lá, que a gente quer que você participe junto com a gente. Participando com a gente. Tá bom? Grande beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui com você nesse 02, né? Nossa segunda, porque o primeiro foi com o Hugo. Nós estamos aqui pronto para receber Obrigada, você. amiga. Obrigada a você. Eu também. Vamos.